Bora começar esse negócio, que senão a gente não começa nunca. Fala galera, como vão vocês, beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. Essa aqui é a parte 2, pessoal, da NBR 5410 de 2008, instalações elétricas de baixa tensão. Mais uma participação aí do canal O Engenheiro Civil aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos, quero pedir a você desde já, coloque o like aí nesse vídeo, tá pessoal? Valorize o nosso trabalho, se inscreva em gostei aí. Umas considerações preliminares que a gente sempre faz aí. Colocar na velocidade 2, caso você ache que eu esteja falando devagar demais, pegar uma água, um cafezinho de lado aí, para a coisa fluir melhor, beleza? E, pessoal, bora pra frente. O que acontece? Algumas ressalvas que eu quero fazer aqui desde o início, né? Eu separei uma lista aqui para vocês de coisas para mostrar na próxima aula, né? Gravando a aula 56. Inclusive, a primeira observação que eu quero fazer é essa. O que acontece? Eu comecei falando que era a aula 55, na aula anterior, né? Mas, na verdade, a aula 55 era a aula que falava da 8160, a última aula da norma de esgotos. Aí, o que acontece? A última aula não foi a não foi a de número 55, foi a de número 56. Essa aqui é a aula de número 57, beleza? Aula de número 57 e... Tá, na aula de número 56, que foi a última, eu prometi a vocês, durante a gravação das aulas surgiram algumas dúvidas, eu fui tomando nota, as notas estão aqui, eu pesquisei, vou apresentar para vocês, tá? Mas só atualizando aqui a questão da numeração das aulas, as aulas terão esse desenvolvimento aqui agora, tá? Essa aqui é a aula de número 57, a gente vai falar dos pontos, os principais pontos da norma, comentar aí, e além disso, o que mais nós temos? Pessoal, na última aula surgiu a questão aí de qual a área que o engenheiro civil pode projetar, tá? No que diz respeito a projetos elétricos. Qual a nossa atribuição, até a potência, qual a potência instalada, qual a demanda instalada ali que a gente pode projetar. E eu separei esse documento aqui, no que diz respeito à pesquisa, tá? As dúvidas das últimas aulas é o que a gente vai construir aqui agora. Fiz uma pesquisa bem rápida, mas apresentar aqui. Bem, pessoal, qual o limite do projeto elétrico que o engenheiro civil pode fazer? É definido por área, é definido por potência, tá? O que acontece? Não há consenso, não há consenso. Você pesquisa no canto da internet, acha uma coisa, aí você olha um vídeo, a pessoa fala outra coisa, tá? Tem gente que fala que o limite é até 65 kVA de potência instalada. Tem gente que fala que engenheiro só... Aí tem o CREA de Santa Catarina, por exemplo, lá, que o menino perguntou no vídeo. O menino mandou um e-mail pro CREA lá de Santa Catarina, falou assim... até quanto eu posso fazer? Até quanto o engenheiro civil pode fazer? Eles falaram, pode fazer residencial e comercial sem limite de potência. Então, assim, vem o CREA de Santa Catarina, por exemplo, responde um e-mail e fala que não tem potência, que quiser fazer uma instalação lá de 300 kVA, o engenheiro civil pode fazer projeto, desde que seja residencial e comercial. Tá? Aí vem o outro lá e fala que o limite é 75 kVA de potência instalada. Então, assim, pessoal, isso aqui não é consenso, não tem um ponto. O menino que assistiu o vídeo falou que pesquisou uma norma do CREA e tal, uma regulamentação, atribuições, não encontrou, tudo bem? E eu vou falar para vocês, isso aqui não é consenso. Então a questão assim, o que pode e o que não pode objetivamente. O CREA, o CONFEA vai ter que se manifestar acerca disso aí, aparentemente não tem manifesto acerca disso, eu também fiz uma busca. Atribuições do engenheiro civil, projeto elétrico, até quando pode fazer, não achei também, tá? Então assim, isso aqui não é consenso não, 75. Mas o que é consenso? E já dá para a gente estabelecer certas fronteiras, já dá para a gente estabelecer um limite acerca da nossa atuação. O que é consenso hoje? Somente instalações elétricas de baixa tensão, tá? Baixa tensão, baixa tensão. Falou baixa tensão, o engenheiro civil já começa a entrar no campo de atuação dele. Então assim, eu quero que você faça projeto de alta tensão para mim. Não, procura um engenheiro eletricista. Pessoal, aquela história, né? Os engenheiros eletricistas ficam nervosos conosco, com a classe de engenheiro civil. Na verdade, ficam nervosos com o CONFEA, não sei quem exatamente. Por quê? Porque durante a graduação, nós temos sim cadeiras, tá? Eu tive pelo menos umas 4 cadeiras de elétrica, pelo menos, tá? Sem falar nas mais básicas. De Física 3, que trata de eletromagnetismo lá, a parte de equações de Maxwell, o campo elétrico, toda aquela coisa que a gente vê em Física 3. Fora essas cadeiras de básica, eu tive pelo menos umas 4 de específicas, tá? Eletrotécnica, tudo bem? Projeto elétrico 1, projeto 2, e tem as cadeiras, algumas faculdades, elas já têm excluído, né, esse tipo de disciplina, mas na situação da exclusão desse tipo de disciplina, eles estão tirando atribuições desse profissional que vai ser formado. Por exemplo, na Unifesp, onde eu formei, o pessoal da diretoria, o colegiado de professores, eles queriam adicionar disciplinas da área de ambiental para que a gente saísse também com atribuições de engenheiro florestal e engenheiro ambiental. Não tudo, evidentemente, mas algumas das atribuições do engenheiro ambiental e do engenheiro florestal a gente pegasse também, né? A carga horária subiria lá para umas 5.000 horas. Aí eu acho que ficou quieto esse negócio, eu nem sei, pessoal. Pode ser que eu tenha atribuição de engenheiro ambiental aí, eu nem sequer saiba. Mas o resumo da história é o seguinte,
Se você estudou para aquilo, você pode fazer. Quando a gente fala em ART, pessoal, anotação de responsabilidade técnica, tá? ART, anotação de responsabilidade técnica, né? Anotação de responsabilidade técnica. Pessoal, quando você anota, quando você assina, inclusive eu peguei isso aqui, né, esse comentário que eu vou fazer aqui agora, do engenheiro Luiz alguma coisa, lá da Umbra Engenharia. Inclusive, se você quiser, você pode buscar ele aí. O que acontece? Pessoal, se você anota, se você assina, você está dizendo que vai fazer o que você fez aquilo, tá? Você está dizendo que vai fazer, porque a RT tem que ser emitida antes do serviço, né? Mas o que acontece? Se você está anotando, você está dizendo que vai fazer. Você só pode fazer aquilo que você tem competência, e não somente tem competência, tem habilitação. E lá em NR10, tá? A NR, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, e fala da parte de serviços perigosos em instalações elétricas, que eu quero dar uma discutida com vocês aqui também. Ela fala que tem que ter competência e habilitação, e tem uma outra palavra lá que eu não estou lembrando. Mas a habilitação é o quê? Quem diz que eu estou habilitado? A instituição de ensino. Tá? A instituição de ensino reconhecida pelo MEC vai emitir um documento que fala, ó, esse cara estudou, esse cara tem competência para isso, para isso. Mas competência é diferente de habilitação. Por exemplo, achei interessante o exemplo de um colega. Ele falou assim, eu tenho uma categoria D, né? Eu tenho habilitação para dirigir um ônibus. Né? Quem tem categoria D tem habilitação para dirigir um ônibus. Mas será que ele tem a competência? Será que qualquer sujeito que tem uma habilitação de categoria D pode pegar um ônibus daqueles da Boa Esperança, sei lá, Água Azul, uma empresa de turismo aí, e dirigir levando 40 pessoas, 45 pessoas dentro de um ônibus? Né? Então é importante fazer essa distinção aí entre habilitação e competência. Tem gente que é habilitado, mas não tem a competência, e tem gente que tem a competência, mas não tem a habilitação. Tá? E nesses dois casos é interessante que eles se mantenham distantes daquilo que eles não sabem. O sujeito que se mantém distantes, se mantenham distantes, tá? Se mantenham distantes. Porque o sujeito que é competente, mas não tem habilitação, legalmente, ele não sabe. Para efeito de lei, para efeito prático, ele não sabe. Por quê? Porque se ele soubesse, ele deveria ter um documento atestando isso, né? É a legislação do nosso país, né, pessoal? Mas o resumo, algo que eu sempre digo aqui no canal, aos especialistas, às especialidades. Então, se você não sabe, deixa quieto. Tá? Começa por aí, em primeiro lugar, isso aí é básico, né? Mas o que acontece? Engenheiro civil só pode mexer com instalação elétrica de baixa tensão. O que é baixa tensão para efeito de norma? Igual ou inferior a 1 kV. 1000 volts, 400 Hz para corrente alternada e 1500 volts para corrente contínua. Beleza? Aí, pessoal, o engenheiro civil pode fazer projeto elétrico, sim, tá? A gente pode fazer projeto elétrico de residência, certeza, mas tem limite de potência, não é um negócio indiscriminado, não é qualquer projeto elétrico que você pode pegar para fazer, tá? E se envolveu alta tensão, já sai fora, já esquece. Não, engenheiro civil que não, o engenheiro civil que ele é somente bacharel em engenharia civil, tá? Ele não pode fazer projeto elétrico que envolva alta tensão. Isso aí é uma coisa que eu posso afirmar com certeza aqui. Agora, um engenheiro civil pode fazer um projeto de alta tensão? A resposta depende. Ele tem uma pós em elétrica, ele conseguiu a habilitação. Se agora um engenheiro com pós em eletricidade, ele pode mexer sim, mas somente engenheiro civil bacharel, alta tensão, ele não deve pôr a mão. Não pode fazer projeto de geração de energia elétrica. Outra coisa, pessoal, a gente tem tido um boom aí das mini usinas, mini usinas fotovoltaicas, né? Usina fotovoltaica, geração de energia elétrica solar. Engenheiro civil não pode assinar projeto, tá, de geração de energia fotovoltaica, nem projeto de geração de energia alguma, eu acho, tá? Mas assim, solar, eu digo para vocês, a partir da pesquisa que eu fiz, que não pode. Quem pode? Quem vai assinar projeto de energia solar? Lá, engenheiro eletricista ou técnica eletrotécnica. Se você quer eletrotécnica, tá? Se você é engenheiro civil, quer fazer projeto de energia solar, você vai ter de fazer um curso em eletrotécnica no Senai da vida aí, tá? Ir numa Unisquina e ficar lá 18 meses, 24 meses, pagando mensalidade, pegando as apostilinhas do EAD e obter... E detalhe, não pode ser uma Unisquina qualquer, tem que ser uma Unisquina reconhecida pelo MEC para poder emitir o seu certificado. Uma vez que você está com o seu certificado, você sendo técnico eletrotécnico, você vai poder, até uma determinada área lá, até determinados KVA de geração de energia, você vai poder assinar, tá? Mas somente engenheiro civil não pode. Tá?
E os técnicos em eletrônica eu não sei também não, tá? Não sei deles não. Técnica eletrotécnica eu vi engenheiro eletricista falando no vídeo que pode. Mas técnica eletroeletrônica, que eletrotécnica uma coisa, eletroeletrônica outra coisa. Eletroeletrônica já vai mexer com diodo, com circuito integrado, com placa, tá? Mais uma abordagem mais micro, quando a gente fala em termos de eletrônica. Agora a eletrotécnica, eu acho que a gente já entra na parte de circuito, geração e distribuição de energia. Anyways, pessoal, só uns comentários rápidos aqui. Engenheiro emite ART, notação de responsabilidade técnica, e o técnico emite TRT, tá? Que é o termo de responsabilidade técnica. Na prática, pessoal, as duas têm efeito legal de responsabilidade, tá? Para que serve a RT? Para dizer quem é responsável por aquele empreendimento de engenharia ou por aquele serviço de engenharia. Para que serve o TRT? É o termo de responsabilidade técnica. Para também dizer quem é o responsável por aquele serviço, obra, equipamento, etc. ali, tá? Aquele serviço eletromecânico, de soldagem. E quem institui a TRT, o termo de responsabilidade técnica, é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Antes, todo mundo era filiado ao CREA. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Mas os técnicos saíram fora, fundaram o conselho deles. Eu não sei quando, a gente pode pesquisar, tá? Mas há pouco tempo, acho que não tem mais de 15 anos, não tem mais de 10, 15 anos que eles fundaram o conselho deles. Fundaram o conselho deles, eles estão numa classe à parte agora. Assim como os arquitetos também saíram fora do CREA. Agora eles têm o CAL-BR. Né? Aqui o que acontece? Eles vão emitir o termo de responsabilidade técnica deles, mas um técnico eletrotécnica, por exemplo, fez um projeto de uma mini usina de geração de energia elétrica e pegou fogo na edificação. Quem vai responder legalmente? O técnico, tá? O técnico, para os efeitos legais, vai responder aquilo ali. Então, pessoal, a lei da RT, negócio chamado Lei da RT, 6496 de 77, ela diz que todo serviço, todo contrato, verbal ou não verbal, vai ser necessário a emissão de ART, tá? Anotação de responsabilidade técnica, no caso dos técnicos, eles terão de emitir TRT. Só que eu acho que a lei que vai dizer isso com certeza a resolução do conselho dele lá vai falar que todo técnico tarará, que for prestar um serviço, tarará, vai ter que emitir um TRT. Mas o efeito legal é o mesmo, tanto da RT quanto da TRT. Beleza? Então aquela história. Geração de energia solar. O engenheiro eletricista, o eletrotécnico vão tomar conta disso, ou se a gente quiser, vai ter que fazer uma pós, ou obter uma habilitação compatível com o exercício dessa atividade técnica. Responsável legal pelo projeto e execução. Aí tá, pessoal, tem a RT de projeto e tem a RT de execução, assim como nós temos nas nossas estruturas, tá? Assim como nós temos nas nossas estruturas. A execução de estruturas, tarará, a ART. E do mesmo jeito, para projeto e execução de geração solar, tá? E pessoal, o que acontece se o sujeito insistir no exercício daquela atividade que não é da alçada dele? O CREA vai vir e multar ele, tá? Se você emite uma RT, eu acho que isso é possível. Precisa checar lá no CITAC, lá, o sistema do CREA. Inclusive tem até tempo que eu não entro naquele negócio, focado nos estudos aqui. Mas o que acontece? Se você emitir uma RT, o CREA pegar você fazendo serviço, contrato e tal, projeto, execução, instalação, daquilo que não é da sua alçada, vai vir multa em cima de você e a multa começa com um valor mínimo de R$1.000, tá? Sem direito à advertência. Sem direito à advertência por quê, pessoal? Antes tinha advertência. Você era notificado, tinha um tempo para regularizar, e se não regularizasse, vinha a multa. Mas agora vem a multa direto, por quê? Porque o brasileiro, inclusive eu acredito que essa seja uma lei que se estende para a comunidade internacional também, você não pode dizer que não conhece a lei, entendeu? O guarda de trânsito parar você sem cinto de segurança, você não pode falar, eu não sabia que tinha de usar cinto de segurança, ou a sua lanterna, farol esquerdo está queimada, e você fala, eu não sabia que os dois faróis tinham de estar em pleno funcionamento. Isso aí a gente não pode, né? Então, o CREA, partindo desse princípio, ele fala assim, poxa, o engenheiro ele tem que buscar ter o conhecimento mínimo das atribuições, que é o quê? Aquilo que ele pode fazer que ele não pode. Se ele não faz esse dever de casa, ele tem de ser multado mesmo, direto, sem advertência, e é assim que o CREA age, tá? Outra coisa, isso aqui eu já comentei com vocês, a área que o engenheiro civil pode projetar. Se a 5410 foi cancelada, pessoal, foi cancelada sim, tá? Tá o print aqui lá do site da BNT, vou mostrar para vocês aqui.
5444, ela falava de quê? Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Cancelaram, mas é o comentário que eu fiz no vídeo anterior. Ainda que tenha sido cancelado, ela segue como a padrão. Aí você vem ver aqui, ó, motivo do cancelamento. Atualmente o setor utiliza os símbolos da database International Electrotechnical Commission. Acho que é esse o nome. Comissão Internacional Eletrotécnica. Aí tá dizendo que cancelou a 5410 porque a gente usa essa outra aqui, mas não é verdade, pessoal. Aí você vem ver qual é a outra, né? Você fala, que norma é essa? 60417. Você vem ver, aí a norma, ó, símbolos gráficos para uso de equipamentos. Inscrição de 12 meses para regularmente atualizar a database online, comprising non graphical, enfim, referência a todos os símbolos mecânicos publicados, tarará. Aí o que eu acho engraçado é o valor, R$7.000, né? R$7.000 para você comprar a norma. Aí, eu até separei aqui, mostrar para vocês. O que acontece? Está aqui, ó, os símbolos gráficos dessa norma. Está aqui a International Electrotechnical Commission, tarará, né, 6417 e ISO 7000, tarará. A gente vem aqui na página 4, de fato, alguns símbolos nos parecem familiares, tá? Por exemplo, aterramento. Você vê essas barrinhas aqui, você vê que é um terra, né? Outra coisa, pessoal, que é interessante a gente destacar aqui, ó. Atenção. Muito da... Pessoal, engenharia... esses aqui, não é dizendo que a tecnologia brasileira é atrasada, não, mas Estados Unidos, Europa, principalmente Europa, você tem ali Espanha e Alemanha, que são o pessoal puxa a frente mesmo, tá, no que diz respeito à engenharia, e os Estados Unidos se alimenta bastante também daquela galera, importa muita mão de obra europeia, então pega os caras bons de lá, leva para a América, e o resultado é que, e você tem ali Reino Unido também, né, Europa toda fala inglês. Resumo da história, pessoal. O que eu tô querendo dizer? Muito fechamento de motor, muito esquema elétrico. Você vai ver lá, tá black, tá yellow, tá green, tá red, né? Tá brown, tem todas as cores. O fechamento tá em inglês, o manual tá em inglês. Então, assim, muitas das nossas terminologias, você encontra muita coisa nas normas. Isso não é só para a parte de elétrica, tá? Se eu for para a parte de estruturas também, pegar a 6118, tem muito termo lá. Por exemplo, área de aço. Área de aço é o quê? AS. S de quê? S de steel. Tá? S de steel. Então a gente vê o inglês permeando muito das nossas áreas. Por exemplo, a gente vê que o nosso condutor de proteção é chamado de PE. Né? Condutor de proteção é chamado de PE. Chamado de PE por quê? Protective Earth. Tá? Então você tem todas você vê a gênese, né? Você vê de onde vem o PE. Ah, não. PE quer dizer Protective Earth. E aí vai. Por que o neutro é N, né? Em português também é N, claro, neutro. Mas se a gente for checar no inglês, neutro vai ser neutro, tá? Neutro. Enfim, segue aí, tá, pessoal? Mas resumo da história. O que eu quero dizer com isso? Surgiu essa IEC aqui, IEC 60417, mas o resumo é que não teve aceitação, tá? Não teve aceitação. Por quê? Porque é uma norma em inglês. Começa que é uma norma em inglês, já tem a barreira da linguagem, e outra que o pessoal já estava habituado, tá? O resumo da história, pessoal, aquilo que eu falei no vídeo anterior. Estuda que dói menos, estuda 544, que dói menos porque se tornou padrão de desenho técnico de instalações elétricas, a partir de lá que as bancas tiram muitas questões, e os nossos projetos, eu estou com o projeto elétrico aberto aqui, e pode ser que ao final da aula, ou final da aula 3, eu mostro para vocês, mas a gente vai ver que muitas das terminologias ainda seguem 5444, beleza? Deixa eu ver, então foi discutido essa parte aqui também, se foi cancelada. Engenheiro civil pode projetar subestação? Pessoal, subestação envolve alta tensão. Engenheiro civil pode mexer com alta tensão? Não pode, tá? Não pode. Então tá discutida essa parte aqui da 5444. Deixa eu ver aqui, opa... Oculta, meu filho. Oxente. Tá, maravilha. Beleza, pessoal. Cancelado, tarará. Engenheiro civil pode projetar a subestação? Aquilo que eu falei. Em primeiro lugar, né, pessoal? Resposta. Não pode projetar e não pode por quê? Porque envolve alta tensão. Engenheiro civil pode mexer com alta tensão? Não pode. A menos que tenha uma pós aí em cima, tá? Que vai dar a ele a atribuição de engenheiro eletricista. Mas resumo, o que é a subestação, pessoal? É simbolizado nos projetos elétricos aí por SE, tá? Conjunto de equipamento de manobra ou transformação e ainda eventualmente de compensação de reativos, usado para dirigir o fluxo de energia em um sistema de potência e possibilitar a sua diversificação através de rotas alternativas, possuindo dispositivos de proteção capazes de detectar os diferentes tipos de faltas
que ocorrem no sistema e de isolar os trechos onde essas faltas ocorrem. Pessoal, no contexto da engenharia elétrica, tá? Falou em falta, a gente está falando de curto-circuito, está falando de falta de fase, está falando de qualquer anomalia dentro da rede, dentro da instalação. Aí o que acontece? Eleva ou rebaixa a tensão. Eleva ou rebaixa a tensão. Tá? É o que uma subestação faz. Ou eleva ou rebaixa a tensão. Aí, quando eu falo assim, engenheiro civil pode fazer projeto de subestação. Quando eu falo subestação, pessoal, estou falando de subestação particular, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma instalação industrial. Isso aqui tá com cara de silo, tá, pessoal? De silo. Principalmente aqui norte do Goiás, Mato Grosso, Pará, sul-sudeste do Pará, tá? A gente mexe muito com esse negócio de nutrição animal, e tem a soja, e tem o milho. Então tem muito galpão de secagem, carga e descarga dos caminhões, tá? Que vão levar a soja para o porto, para exportação, tarará. O que acontece? Ali você precisa dos motores que vão rodar os ventiladores para secagem da soja, do milho. E ali você precisa de uma subestação. Você pode ter um mercado, por exemplo. Um mercado que o transformador está lá no meio da quadra, o mercado está na esquina e a energia vai chegar com queda de tensão de 15%. Né? E a gente não pode, de acordo com a 5410, tem a queda máxima que a gente pode ter, salvo engano, é 7%. Então, se a queda de tensão chegou muito alta, o que você vai ter de fazer? Vai ter de pôr uma subestação particular. Tá? Há dois tipos de subestação. Tem a subestação, aquela gigantesca que tem na entrada na sua cidade lá. A gente é acostumado a ver isso aqui. Essa subestação aqui, pessoal, é subestação pública, tá? Olha o tamanho dessa transformador. Esse transformador desse aqui pesa 20 toneladas, tá? 20, 30, 50 toneladas. E vem naqueles caminhão fora de estrada. Fora de estrada não, aqueles caminhão com uns batedorzinhos, né? É equipamento aí gigantesco. Então isso aqui é uma subestação? Mas a subestação que eu falo, quando eu falo, é esse tipo aqui, tá? Pessoal, se eu tô numa visita técnica... eu nem digo que eu sou engenheiro civil. Eu não sei nem meu nome, tá? Se pede um engenheiro eletricista, você sabe para onde vai isso aqui? Eu falo, o quê? Quem sou eu? Né? Então, assim, pessoal, vierem com um projeto de subestação para você, que não seja que não seja uma particular, até que a gente arrisca palpitar. Né? Uma particular a gente arrisca dar palpite. Mas a instalação dessa aqui, você tem que dizer que não sabe nem seu nome, tá? Quando a gente não estudou a nível, assim, ao menos, caso você não tenha pós, tá? Pós-graduação, a gente não estudou a nível para estar dimensionando esses monstros aqui, tá? A gente, sei lá, olha, acha que isso aqui é um Transformer, né? Enfim. Mas isso aqui já começa a entrar no raio da nossa alçada, tá? Fazendo as pós aí, a gente consegue fazer o projeto disso aqui. Transformador, tarará, você tem entrada primária, secundária, tá? Entra aqui fase, sai fase, neutro, tarará, vai alimentar a carga, linha e carga, beleza? Aí aqui, ó, aquela história, alta tensão. Isso aqui, pessoal, é onde guardam os conjuntos de dispositivo de manobra, seccionamento do circuito, tá? O conjunto de dispositivos aí de manutenção não. Como é que fala? Monitoramento e proteção. Você vai pôr aqui dentro. Você põe aí os disjuntores e tal... E ali acima, ó, vai ter as canelas, o pessoal chama de canela, né? As canelas da chave. Tem fusível aqui dentro dessas canelas, tarará. O transformador tá aí também. Essa subestação aqui, ela é de 300 a 400 kVA, tá? Para potência aí vai pegar lá do 13.8, vai rebaixar aqui, tarará. E vai ter potência para alimentar as massas elétricas lá dentro. Belezinha? O que mais que a gente tem, pessoal? O que eu separei aqui? Falei da subestação, já falei da subestação com vocês. Fecha isso aqui. Considerar mostrar projeto elétrico. Eu vou mostrar esse projeto elétrico aqui, só que vai ser depois. Beleza? O que mais que a gente tem? Compatibilidade eletromagnética. Isso aqui é interessante. Eu falei aquela história, né? De você passar o cabo de rede com o cabo da elétrica. Cabo condutor elétrico, né? Compatibilidade eletromagnética. O conceito é do Wikipedia, tá, pessoal? Mas aqui a gente não vai... serve. Do Wikipedia serve, né? Só para título, assim, de uma abordagem superficial. O que é compatibilidade eletromagnética? Capacidade entre dois dispositivos eletrônicos ou elétricos de operarem em um determinado ambiente, cada um gerando perturbações eletromagnéticas de forma distinta, manterem-se dentro de padrões aceitáveis de operação. Beleza? Então, é aquela história. Gera campo elétrico, corrente fluindo em condutor gera campo elétrico.
Só que o campo elétrico gerado estiver dentro do limite, se o campo elétrico gerado estiver dentro do limite, não tem problema nenhum, você pode pôr os dois juntos. Mas a partir do momento que a perturbação ela está fora do padrão aceitável de operação, você vai ter que pôr em calha distinta, em eletroduto distinto, em conduto distinto. Tá? Aí o que acontece? Ó, tá aqui, ó. Vamos aumentar isso aqui para a gente ver melhor. Excelente desempenho de... Isso aqui é porque está em inglês, tá, pessoal? Compatibility, electrical, mechanical, tarará, eletromagnético, tarará, né? Sem... Apesar que não tá não, tô viajando, pessoal, perdão. Compatibilidade eletromagnética, eu tô viajando, perdão. Excelente desempenho de 100. A organização dos cabos pode ser inspecionada visualmente, tá? Nesse tipo de eletrocalha aqui, é uma eletrocalha vazada, você tem ventilação dos condutores e tal. Esse tipo de eletrocalha aqui, ela já tem mais metal, né? Vai isolar mais e impedir ventilação mais. Esse tipo aqui é totalmente isolado. Aí é aquela história. Não misture cabos de energia e cabo de dado no mesmo compartimento. Então, cabo de rede, circuito fechado de TV, circuito fechado de TV eu não sei, mas cabo de dados, cabo de rede é cabo de dados, a gente não pode pôr junto. Ó, tá aqui, ó. Quem diz isso, ó, é a EN 50174, dígito 2. Lembre-se da importância de manter cabo de dados e cabo de energia separado. Assegure que os cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos. Enfim, conecte as eletrocalhas à rede do aterramento. Assegure que a continuidade elétrica está preservada. Use eletrocalhas metálicas e uniões. Tá? Enfim, pessoal, sobre o que eu falei na última aula, as dúvidas que ficaram na última aula, só nessas dúvidas aí a gente já investiu 26 minutos, olha só. Mas enfim, a gente vai pôr o pé na tábua aqui, beleza? A gente não está perdendo tempo, a gente não estava à toa, então não tem preocupação não. Vamos aqui à parte 2 dos comentários dos pontos da norma, sanadas as dúvidas da última aula. Tá? Nós paramos falando sobre as tipos de proteções, básica, supletiva e adicional. Vamos falar delas aqui. Pessoal, definição 3.22, 3.2.2, na verdade, proteção básica. O que é a proteção básica? É um meio destinado a impedir contatos com partes vivas perigosas em condições normais. Então, se a gente vier aqui ó, e pesquisar um condutor, colocar aqui, condutor, aí você tem a cobertura, tá? A isolação e tem o próprio condutor. Tá? A gente vai ver se encontra uma imagem disso aqui. Ó. Exatamente. A gente tem isso aqui é proteção básica. Se mostrar, apontar para uma capa dessa aqui e falar, o que é isso aqui? Aí você vai falar, uma proteção básica. Aqui, ó, o condutor é onde está naturalmente circulando a corrente elétrica. A corrente elétrica está fluindo pelo condutor. E nesse condutor, essa parte onde flui corrente elétrica, a gente vai chamar isso de quê? Vai chamar de parte viva, tá? Parte viva, e as partes vivas são perigosas. É só lembrar que aquilo que está morto não oferece perigo, tá? O que oferece perigo é aquilo que está vivo. Então, a parte viva é perigosa. Tá aqui. Então, essa parte viva ela precisa ser isolada, tá? Nesse condutor, nos condutores normais, por exemplo, tem só a isolação. Mas a gente pode ter em cabo PP, em cabo Sintenax, tarará, a gente pode ter cobertura ainda, né? E por que é PP, pessoal? Porque é PVC, PVC. Quando você fala cabo PP, por que é PP? Tem uma camada de PVC e outra camada de PVC. São duas camadas de PVC. Esse cabo aqui, por exemplo, é um cabo PP, ó. Porque tem essa camada de PVC, tem a primeira isolação e tem uma segunda isolação. E essa segunda isolação a gente vai chamar de cobertura, tá? O que mais? Vamos voltar. Parte viva. Então essa é a proteção básica. Basicamente a isolação dos condutores e, enfim. Proteção supletiva. Para que serve a proteção supletiva? O que é a proteção supletiva? Inclusive a gente tem espaço para fazer isso? A gente tem, pessoal. Copiar essa imagem bem aqui, ó. Cadê? Vou abrir ela naquela hora. Tá? Proteção básica, a gente vai deixar ela como símbolo aqui. Tá? Tá aí, proteção básica. Proteção supletiva. Meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando as massas ou partes condutivas acessíveis tornarem-se acidentalmente vivas. Então, pessoal, o que acontece? Você estava passando os seus condutores lá nas caixas de passagem, nas caixas de derivação, caixa de inspeção, tarará, tarará. Porque a instalação elétrica tem isso também, tá? Você estava passando eles lá e o resultado é que por exemplo, a sua curva, né, a conexão lá era metálica. Você estava passando um tubo metálico. E feriu a proteção básica. Sei lá, rasgou a capa do cabo. O que você vai ter de fazer? Vai ter de suprir com uma proteção supletiva. O que é suplemento, pessoal? Suplemento vai vir
completar aquilo que falta, né? Existe lá nos ângulos, a gente vê que tem suplemento e complemento. Complemento é diferente de suplemento. Suplemento, enfim, eu não sei a diferença entre complemento e suplemento, só sei que é diferente. Mas o supletivo, o suplemento, ele vai completar aquilo que está faltando, sei lá, tá? É por aí. E quando falar suplemento, a gente tem que lembrar de quê? Ó, fita de alta fusão, inclusive eu devia ter posto isso lá, tá? É uma fita aí mais espessa, uma fita emborrachada, tudo bem? Inclusive, vou pôr ela lá, ó. Outra coisa, além disso, a nossa boa e velha fita isolante, tá? São proteções supletivas, A gente vai pôr ela aqui também. Ó, coisa bonita, tá aí, ó. Fita de alta fusão, a gente abre nova guia, corta, copia, tá? Primeiro vai vir, eu vou pôr a fita de alta fusão primeiro, porque naturalmente, pessoal, a fita de alta fusão, ela é uma borracha. A fita de alta fusão, ela oferece uma proteção muito maior do que a fita isolante, tá? Porque é uma borracha, enfim. Tá aí, pessoal, tá aí, tá? É proteção supletiva, a gente pode pensar nesses termos assim. Então, olha só, a parte viva se tornou acidentalmente exposta. Então, você vai vir com a proteção supletiva e resolver o problema. Aí depois, você tem a proteção adicional, meio destinado a garantir a proteção contra choques elétricos em situação de maior risco de perda ou de anulação das medidas normalmente aplicáveis, de dificuldade no atendimento pleno das condições de segurança associadas a determinada medida de proteção, situações ou locais que os perigos ao choque elétrico são particularmente graves. Pessoal, exemplo clássico de proteção adicional. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Só um instante. Proteção IDR. IDR não. IDR. Isso mesmo. Dispositivo IDR, tá? A gente vai colocar aqui, ó, os IDR, que são as proteções mais... o IDR é um interruptor diferencial residual, tá, pessoal? Ele vai contabilizar a corrente que entra e sai. E aquilo que sai tem que chegar. Aí o que acontece? Ele vai ficar de olho. Se saiu uma corrente e chegou menos que aquilo que saiu, ele vai desarmar, porque ele vai entender que se fugiu, tá? Que a corrente fugiu. E se fugiu, pode ter fugido para alguém, tá? Pode ter fugido para alguém e ele vai desarmar, para que a pessoa não morra eletrocutada. Enfim, tá aí. São exemplos clássicos, a gente pode pensar nisso, tá? Proteção básica, a capa do cabo. Proteção supletiva, uma fita isolante, um terminal de louça, tá, pessoal? Alguma coisa assim. E a proteção adicional, você vai ter dispositivos mais elaborados. Cobram isso? Cobram. Uma questão clássica é pôr um IDR, tá? Que é esse dispositivo aqui, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. Põe o IDR lá e fala assim, o que é isso aqui? É uma proteção básica ou supletiva? Aí você vai falar, não é nem básica nem supletiva, mas é adicional. Aí, lembrando daquela história dos termos em inglês, né? SEL, Separated Extra Low Voltage. Sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separado da Terra. Pessoal, S, separated, na verdade é esse S aqui que eu tenho que grifar, né? Falou nesse S aí, a gente vai ter que lembrar de separado, tá? S, no contexto da elétrica, muitas vezes ele quer dizer separado. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando dos diferentes arranjos de aterramento, que cai muito também. Enfim, resumo. É o SELV. Serve para quê? É o sistema de extra baixa tensão, que é eletricamente separado da Terra, de outros sistemas, de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. O que é falta, pessoal? É uma descarga, é um curto, tá? Qualquer anomalia na rede. E se você pegar num sistema de extra baixa tensão, que no que diz, né, falando de corrente alternada, vai ser 50 volts, tá? Falando de corrente alternada, vai ser 50 volts. Se tem um condutor lá de corrente alternada a 50 volts, até 50 volts, na verdade, né? Vai ter que ser abaixo de 50 volts. Mas você tem lá um condutor de corrente alternada a 40 volts. Tecnicamente, não corre risco de descarga, tá? Enfim, a gente pode ver esse conceito, mas a ideia é apresentar, a gente não se pega de surpresa, nunca ter ouvido falar, quando a questão vir cobrar da gente. O PELV, Protected Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da Terra, tá? Não é eletricamente separado. E isso gera um pouco de confusão, pessoal, porque a gente pensa assim, proteção, aterramento, né? Aí você lembra que esse P aqui é de proteção, e você fala, poxa,
mas se é protegido, é aterrado. Né? Aí fica aquela confusão. Mas lembrar que o pelve, ele não é eletricamente separado da terra, tá? Tá certo, pessoal. Faz sentido, faz sentido. Ora, se ele não é separado, ele é junto à terra. Perdão, pessoal, estou viajando. Ele é aterrado. Tá? Inclusive, vou até pôr aqui, ó. Se ele não é eletricamente separado, significa que ele é eletricamente junto, tá? É só uma outra forma de escrever aquilo que já está aí. É porque algumas formas, pessoal, são mais intuitivas, são mais fáceis da gente absorver do que outras. Por exemplo, o que é mais fácil? Dizer que ele não é eletricamente separado ou dizer que ele é eletricamente junto? Com certeza, dizer que ele é eletricamente junto, né? Ele é eletricamente junto da Terra. Vamos pôr aqui, da Terra, né? E esse aqui, ó, já está separado da Terra. Esse aqui é eletricamente junto da Terra, o outro é separado da Terra. Então lembrou. E protected, aquela história. Ó, o que eu mostrei para vocês daqui a pouco? O que eu mostrei para vocês daqui a pouco? Não. O que eu acabei de mostrar para vocês? Os símbolos lá da IEC, não sei das quantas, né? E a gente vê, ó, que os símbolos, o P é de protected, né? De proteção, ó. Proteção. Meu pai amado, eu tô... Pra que mostrar em inglês, sendo que proteção é a mesma coisa? Enfim, tô viajando. Vou voltar. Aqui. O P é de proteção, e proteção tem que lembrar a gente aterramento. Tá? Proteção, falou em PE, principalmente que falou em PE, né? Sim, agora eu lembrei porque eu quis mostrar. Porque PE vai ser terra, né? Terra do inglês earth, tá? Earth. Então, falou em PE, lembrar, beleza? O que acontece? Self, separado. Pelve, junto da terra, tá? Terrado. Equipotencialização, outro conceito importante. É o procedimento que consiste na interligação de elementos especificados visando obter a equipotencialidade. Para que esse espaço aqui? Equipotencialidade necessária para os fins de projeto desejado. Para os fins desejados. Por extensão, a própria rede de elementos interligados resultantes. Então, aquela história, pessoal, a gente quer diferença de potencial onde precisa ter diferença de potencial. Mas, caso a rede não esteja adequadamente arranjada, com os dispositivos adequados, devidamente isolado, tarará, a gente pode ter diferença de potencial em pontos não desejáveis, e essa diferença de potencial é o quê, pessoal? É tensão, né? No coloquial, diferença de potencial é voltagem. Então, a gente não quer, entre aspas, voltagem onde não deve ter. Né? A gente não quer encostar na parede e tomar uma descarga. E por que a gente encosta na parede e toma uma descarga? Porque tem ali uma diferença de potencial, tá? Não tá com os dispositivos adequados. E acontece, tá? Acontece de você pôr a mão na parede e tomar descarga. Tem lugar que vai saber. Então, assim, o que encostar na parede e tomar descarga significa? Que aquela região não está equipotencializada. E se houvesse ali um dispositivo de equipotencialização, naturalmente não haveria isso. Né? Resumo, é um recurso usado na proteção contra choques elétricos, contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Aí vem a questão lá e pergunta para você, a equipotencialização serve para o seccionamento do circuito. Aí você vai falar, não, eu vi a aula do engenheiro civil e eu descobri, lendo a norma também, eu descobri que equipotencialização é um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Beleza, pessoal? Fica esse registro aí. Uma determinada equipotencialização pode ser satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra perturbações eletromagnéticas. É aquela história, né? Pode proteger contra choque, mas não é sempre que vai proteger contra pulsos eletromagnéticos, por exemplo, tá? Inclusive, vou até pôr um estilo diferente aqui. Ó. Ela funciona, ela pode ser, não necessariamente vai ser, pode ser satisfatória contra choques elétricos e não funcionar contra a perturbação eletromagnética. O aterramento elétrico, isso aqui, pessoal, já é uma outra coisa, tá? Já foi coisa que eu adicionei, isso aqui não está na norma, não. O aterramento elétrico é uma medida de segurança utilizada em instalações elétricas, isso aqui é a parte, né? Adendo, vamos colocar assim, adendo.
O aterramento elétrico é uma medida de segurança utilizada em instalações elétricas para proteger as pessoas através do contato humano com a carcaça de equipamentos e o patrimônio contra uma falha no isolamento. Nós veremos, pessoal, que há os dispositivos, os DRs, tá? Os DRs eles podem ser de classe 1 e classe 2. Tá, isso que é DR? Proteção adicional que serve contra fuga, tá? Fuga de corrente. A corrente, sei lá, cismou e fala, não quero participar mais desse circuito. Ela decide fugir. Quem vai pegar ela é o DR. Vai falar, tô vendo você fugir aí. Ele vai desarmar. Tá? Aí o que acontece? Nós temos o DR, tá? IDR, na verdade, né? Pessoal, o IDR e IDR é a mesma coisa, tá? Só que o pessoal, para não falar IDR, fala só DR. Mas IDR, interruptor diferencial residual. DR, diferencial residual. O pessoal abrevia, tá? Mas o que acontece? Tem o classe 1. Opa, bora. Classe 1 e tem o classe 2, tá? O classe 1, ele tem maior sensibilidade. Serve para proteger pessoas. Nossa, pessoas com C cedilha foi ótimo, né? E tem ainda... E proteger, pessoal. Proteger é com G mesmo. E classe 2, ele vai ser proteger patrimônio. Proteger patrimônio, tá? Capta fugas inferiores a 30 mA. 30 mA. E aqueles capta fugas 30 mA acima, tá? Então, assim, pessoal, para matar um ser humano, basta 30 mA, tá? Se você passar na veia certa do coração, 30 mA você derruba a pessoa na hora e ela já fica por ali. E para que é uma corrente baixa, tá? Mas suficiente para matar. Mas a história é a seguinte: para que eu capte os 30 mA, eu preciso de um dispositivo de muita sensibilidade. E eu não preciso de tanta sensibilidade se eu quiser proteger só o patrimônio. Se eu quiser proteger só o meu motor, eu posso, sei lá, ter 0,1 ampere, né, que seria 100 mA. Eu posso ter meio ampere de corrente de fuga, para só então esse dispositivo desarmar. Inclusive, só para confirmar, classe 2. Ó, classe 2, ó, indicados para corrente elétrica, é instalado diretamente, ó, classe 1, indicados para locais, na verdade é o DPS, classe 1 e classe 2 é o DPS, mas tem outros tipos também, né, não? Pessoal, eu tô viajando. Na verdade é alta sensibilidade e o normal, tá? Ó, se eu vier aqui na norma, perdão se eu fiz você escrever alguma coisa aí, tá? Perdão. Vamos vir para a norma. Quem é a mãe do negócio? É a norma. Tá? A norma. E eu não estou com os PDFs abertos aqui, não? Ora, essa. Tá, 5410, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar a parte do patrimônio aqui, tá? Vamos falar Primeiro vamos colocar a alta sensibilidade, depois a gente vai falar do patrimônio, só para tirar essa dúvida, porque tem o DPS e o IDR, eu confundi. Ó, alta sensibilidade. Então aqui, né? Ó, proteção diferencial residual de alta sensibilidade. Proteção adicional. Lembrando que o DR ou IDR é um dispositivo de proteção adicional. Os casos que se exige proteção adicional contra choques elétricos são especificados em 5.1.3. São exemplos de proteção adicional contra choques elétricos, a realização de potencializações suplementares e uso de diferencial residual de alta sensibilidade. Alta sensibilidade. Tá. O uso de dispositivos residual de alta sensibilidade. Ó, o uso de dispositivos diferentes de proteção a corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. A proteção adicional provida de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade visa casos como os de falha de outros meios de proteção e de descuido ou de imprudência do usuário. Tá? Pessoal, então aquela história. Quando faltou a capa do condutor, quando faltou a fita isolante, a fita de alta fusão, quem vai agir? Proteção adicional por meio, um dos meios é o diferencial residual. Tá? Aí o que acontece? Vamos falar do patrimônio agora. Falar do patrimônio. Ver se patrimônio. Ver o que acha próximo aqui. Patrimônio.
Monio. Será que eu estou escrevendo alguma coisa errada? Pessoal, eu estou procurando a parte que fala que eu posso sim ter DR, né? Eu posso ter DR de sensibilidade superior, tá? 32 amperes. Eu posso ter DR, pessoal, em áreas que não são molhadas ou que a pessoa não está circulando toda hora. Eu posso ter diferencial residual que não... Olha, ora, se há o de alta sensibilidade, há o de sensibilidade normal. Você concorda comigo? Não é completamente furado o que eu estou dizendo aqui. Tá? O que eu furei aqui foi na nomenclatura, falando que era classe 1 e classe 2. Mas classe 1 e classe 2 é lá do DPS, outra história. Mas fica o registro. O que mais que a gente tem? Vou colocar um grifo nisso aqui, beleza? Dispositivo de proteção contra surtos. Agora sim a gente vai falar do DPS. A gente está com quanto tempo de aula? 45 minutos, beleza. Dispositivo de proteção contra surto. Esta subseção trata de seleção e instalação de dispositivos destinados a prover proteção contra sobretensões transitórias, tá? Isso aqui é um conceito importantíssimo. Sobretensão transitória, pessoal, a questão pode muito bem falar assim. Abaixo se tem um exemplo de sobretensão transitória. Aí vai colocar lá, descarga elétrica atmosférica. É falso, que é uma, por exemplo, certo ou errado. É uma questão lá de certo ou errado. A descarga elétrica atmosférica não é um exemplo de sobretensão transitória. Não é um exemplo de fenômeno que pode oferecer uma sobretensão transitória à rede. Isso vai estar errado, pessoal. A descarga elétrica atmosférica é sim um exemplo de sobretensão transitória, tá? Então tá. E principalmente o DPS a gente vai colocar principalmente para raio, tá? Principalmente para descarga elétrica atmosférica mesmo. Nas instalações de edificação, cobrindo tanto as linhas de energia quanto as linhas de sinal. Linhas de sinal, pessoal, vamos lembrar aí de internet, TV, tá? Principalmente telefone, TV, bem? Proteção em linhas de energia. Uso e localização dos DPS. Nos casos em que for necessário o uso de DPS como previsto, tarará. E nos casos em que esse uso for específico, inclusive, pessoal, em que casos são esses? Né? A gente vai checar agora, mostrar agora. Opa, eu pressionei Ctrl B, Ctrl F, Ctrl V, maravilha. Ó, quais são os casos em que são previstos o uso de DPS? Deve ser provida proteção sobre tensões transitórias com o uso de meios indicados em 5.41.2. Quando? Quando a instalação for alimentada por total ou parcialmente área ou incluir própria linha aérea e se situar em região sob condições de influências externas, mais de 25 dias de trovoadas por ano. Então, pessoal, tem a tabela, acho que é a tabela 47 ou a 52, que trata disso aqui, ó. Fala das influências externas, as influências externas sobre o dimensionamento, o projeto das instalações elétricas, tá? Então, você está numa área de muita incidência de descarga. Você vai colocar ou não vai colocar DPS? É lógico que vai colocar, tá? Agora você tem uma área que quase nunca tem descarga elétrica. Você vai colocar? Aí vai depender do gosto do projetista, né? O ideal é ter sempre, porque nunca se sabe quando um raio vai cair na sua casa. Quando a instalação se situar em regiões sob condições de influências externas, é a tabela 15, na verdade, tá? Então, assim, a gente vai ter que ver a influência externa que vai determinar isso. Se a gente ver aqui, ó, por exemplo, a Q2 e a Q3, né? Vamos colocar a Q2, tabela 15. Ó, descargas atmosféricas indiretas. Aí a norma fica remetendo para os outros itens. Indiretas e diretas. Quando aplicável a proteção contra descargas elétricas, deve ser conforme a 5419. Quem é a 5419, pessoal? A norma lá dos para-raios, tá? Descarga elétrica, atmosfera. Proteção é o tal do SPDA, descarga elétrica, tarará. Inclusive tem que ver se tem revisão. Foi revisada a 5419. Inclusive, eu estou colocando isso aqui, sendo que a gente pode colocar muito bem no Google logo, né? Vamos pesquisar esse negócio aqui. Foi revisada a 5419? Foi revista. Né? Bora lá. ABNT Catálogo 5419. Foi revista? Foi revista. A gente vai ver agora. Pessoal, parece 2015 revisaram ela, hein? Ó, revisaram. Já estou com essa versão antiga aqui. Tô com a versão antiga, já vou mandar ela para a lixeira aqui direto.
mas ela está aberta, eu preciso fechar. Agora eu venho, fecha, tá? Uma vez que fechou, tá aí, ó, última versão 2015, NBR 5419, PDF 2015. Só que a gente acha aí, ó, coisa bonita. Enfim, pessoal, a gente deve comprar as normas, tá? Não façam isso em casa. Isso aqui eu tô fazendo, mas eu não faço sempre não, tá? Isso aqui é só de vez em quando. Tudo bem? Tá aí, feito o download, a gente atualiza para poder pedir. Tá. Ctrl X aqui, tarará, pá. NBR 5419, 2015, tarará. O que mais que a gente tem? Descarga atmosférica. Pronto, tá aí. Beleza, pessoal, vamos ver o que tem aqui. Tá aí a norma nova, tá? Parte 1, princípio geral. Tem que baixar as outras partes também, ver se acha, né? Mas enfim, não vou procurar aqui não. Resumo. O que diz aqui a 54? Diz o seguinte. Se a descarga for direta, se tem muita incidência, você vai precisar de um SPDA. Se for indireta, né? Quando fala indireta, pessoal, é na parte aérea, lá na parte da linha, da distribuição, tá? Você vai ter de proteger também. E tem a desprezível. Se é desprezível, né? O próprio nome sugere, a influência vai ser normal, não vai ter influência, tá? Radiação solar, normal, tarará. Então, voltando para o tópico que a gente estava brincando aqui, falando lá das descargas, é esse tópico aqui. Ó, quando vai usar o DPS? Nos casos em que o uso, tarará, disposição de DPS deve respeitar. Então, quando o objetivo for a proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação, bem como a proteção contra sobretensões de manobra, os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada da linha da edificação ou no quadro de distribuição principal, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Aquela história, pessoal. Pessoal, já resolvi questão que pergunta onde deve ser colocado o DPS, tá? Onde deve ser colocado o DPS. Então, vai ser próximo à entrada da linha na edificação ou no quadro de distribuição principal, mas lembrando, o mais próximo possível do ponto de entrada, inclusive próximo do ponto de entrada. A resposta para você, perguntar para você, onde coloca o DPS? Próximo do ponto de entrada, junto ao ponto de entrada, no ponto de entrada. Bem, quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação em suas proximidades, os DPS devem ser instalados no ponto de entrada da linha de edificação. Então, sempre que estiver falando de DPS, tem de ter um negócio na cabeça. Ponto de entrada. DPS, ponto de entrada, tá? Lembrando, DPS associar a ponto de entrada. Associar ao ponto de entrada. Só que, pessoal, aí fala assim, como o quadro de medição fica normalmente lá na entrada da rede, né? Você fala assim, vai ficar no quadro de medição. Pode ficar no quadro de medição? Pode. Pode ficar no quadro de medição. Inclusive, nesse projeto aqui, eu acho que o meu DPS está no quadro de... Será que eu coloquei para não salvar? Deixa carregando aí, pessoal. Vamos voltar para nossa aula, tá? Ou já voltou? Já voltou. Voltou ainda não? Deixa carregando aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas tá. Pode estar tanto lá no quadro de medição, quanto no quadro de distribuição. Aí, quem quiser ver a definição de ponto de entrada, 3.444. Ó, DPS, eu coloquei aqui, ó, alimentador no quadro de medição, tá? Eu coloquei no quadro de medição aqui, ó, esse projeto. De medição, só conferir aqui, esse aqui é o diagrama multifilar. Kilowatts. Enfim. Diagrama multifilar, quadro de medição. Pessoal, meu DPS está aqui, ó, no quadro de medição. Aí, tá aqui fase, neutro, todo mundo com DPS aí, trifásico, tá? E aqui vai para o quadro de distribuição. Mas resumo, perguntarem para você, pode colocar DPS no quadro de medição? Pode colocar. Pode colocar no quadro de distribuição? Pode colocar. Mas desde que esse DPS esteja o mais próximo possível da entrada, tá? Mais próximo possível. Aí se perguntarem para mim, agora uma opinião minha, tá? Thales, o ideal
de onde ficar o DPS? É no quadro de medição ou no quadro de distribuição? Eu diria quadro de medição, tá? Por quê? Porque está mais próximo da entrada. O quadro de medição, pessoal, ele precisa estar de cara lá para a rua para vir o fiscal da concessionária de energia elétrica e fazer a medição. Então ele está o mais próximo da entrada possível. Eu ponho coloco no quadro de medição. O que mais que a gente tem? Nos casos em que for necessário o uso de DPS, como previsto no 5.4.2.1, e nos casos em que esse uso for especificado independentemente das considerações, tarará, a disposição do DPS deve respeitar os seguintes critérios. Quais os critérios? Quando o objetivo for a proteção contra as sobretensões de manobra, os DPS devem ser instalados junto ao ponto de entrada, na linha de edificação no quadro de distribuição principal, localizado o mais próximo possível do ponto de entrada. Ou, quando o objetivo for a proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades, os DPS devem ser instalados no ponto de entrada da linha de edificação. Ponto de entrada, tarará, descarga atmosférica, etc. Sobretensões transitórias. O que são, pessoal? Sobretensões transitórias. Um fenômeno conhecido como sobretensão transitória, o surto elétrico, tá? Vou pôr esse surto elétrico em caixa alta aqui, porque ele precisa de destaque, tá? Aí vem uma questão lá e pergunta para você assim, sobretensão transitória não é a mesma coisa que surto elétrico. Aí você vai falar o quê? Errado. Sobretensão transitória é a mesma coisa que surto. Pessoal, importante lembrar aqui do seguinte, vamos pensar numa pessoa, né? A gente fala, fulano surtou, tarará, tarará. Quando a pessoa surta, ela fica surtada pro resto da vida? Não. Um surto traz justamente a ideia de algo temporário, momentâneo. Por exemplo, surto psicótico, surto psíquico. O que acontece? Significa que aquela pessoa, momentaneamente, foi arrebatada da consciência dela, da percepção normal das coisas dela. Então, surto. A ideia de surto tem que trazer pra gente algo momentâneo, algo passageiro. Então, associar surto com o quê? Com transitório. Surto transitório. Surto transitório. Beleza? Ó, sobretensões transitórias, um fenômeno conhecido como sobretensão transitória, ou surto elétrico, eleva bruscamente a tensão durante um curto período de tempo, tá? Durante o quê? Durante o quê que eu não vi? Curto período de tempo. Quando alguns equipamentos queimam em uma chuva com raios, por exemplo, tá? Por isso, é preciso instalar alguns dispositivos de segurança. Os dispositivos de proteção contra surtos, DPS, dispositivo de proteção contra surto, dispositivo de proteção contra surto, captam a tensão transitória, tudo bem? Captam a tensão... Opa, novo comentário não, quero comentário não. Só um segundo, pessoal, que eu estou apanhando aqui do sistema. Os dispositivos de proteção contra surto captam a tensão transitória e a conduzem para o sistema de aterramento antes que essa atinja pessoas e equipamentos. Pessoal, aqui está o básico do funcionamento do DPS, tá? Antes que chegue na pessoa, no equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai interromper ali, vai captar e falar, ô, você não vai para lá não, você vai para cá. E vai mandar isso para onde? Vai mandar para o aterramento. Então chega o raio lá, o raio baixa lá no quadro de medição, por exemplo, e fala, ô, eu quero ir para o equipamento e para a pessoa. Aí o DPS fala, não, você não vai para lá não, você vai para cá, você vai para o aterramento. Seu destino é o aterramento. Então vai ser esse porteiro do raio aí, vai receber o raio e vai mandar ele para o aterramento. Usados em quadros de distribuição em alguns equipamentos, tá? Cuidado, pessoal. Vi a questão e perguntar para você assim, pode ser posto no quadro de distribuição DPS? Pode, pode. Pode ser posto no quadro de medição? Pode, pode, tá? O ideal, mais próximo da entrada. Esses dispositivos serão instalados junto ao ponto de entrada de energia elétrica, na edificação ou no quadro de distribuição. Notem que aqui, ó, não fala em quadro de medição, tá? Não fala em quadro de medição. E detalhe, isso aqui não é letra de norma, não. Inclusive, eu tenho que até tirar isso daqui, porque isso aqui é um texto que eu copiei lá no colega do QC. Fica essa linha aí, tá? Fica essa linha aí, deixa essa linha para justamente separar. Mas tá. Esses dispositivos serão instalados junto ao ponto de entrada da energia elétrica, na edificação, no quadro de distribuição. Isso quando o seu objetivo é proteger o circuito de descargas atmosféricas transmitidas pela linha externa. Linha externa é qual, pessoal? A linha que está lá fora, a linha dos prédios, tá? A linha dos prédios não, a linha dos postes, né, que circulam lá. Essa é a linha externa. Então pode muito bem cair um raio lá e querer transferir para a sua residência. Aí o DPS fala, ô, aterramento, desce lá. Aqui não. No caso de descargas atmosféricas diretas,
eles serão instalados sobre a edificação ou próximo a ela e no ponto de entrada da linha da edificação. Então, pessoal, você tem uma propriedade rural e tem uma montanha lá, uma colina, um monte, né? Aí você constrói essa casa no ponto mais alto, lá da roça que você está lá. E ali é uma área de muita incidência de descarga atmosférica. Por quê? Uma montanha ali, tarará. Aí você coloca um para-raio Faraday lá e você, como a descarga elétrica ali é direta, não é indireta, indireta é qual? Aqui cai lá na rede de distribuição do poste que está passando na rua e vem bater na porta da sua casa. Essa é a indireta. A direta que cai direto na casa, tá? Conforme o nome sugere. Então assim, você construiu a casa lá no monte, vai ter que ter DPS na entrada para não vir a indireta da rua e vai ter que ter DPS em cima da sua casa também, é ao menos o que está dizendo esse texto aqui, tá? Inclusive, não sei nem qual é a fonte desse texto. Foi o Cid, que é um menino lá do... parceiro. Menino não, rapaz. Parceiro lá do QC, que pôs esse comentário lá, eu copiei e colei aqui. No caso de descargas atmosféricas diretas, eles serão instalados sobre a edificação, próximo a ela e no ponto de entrada da linha da edificação. O que é o DPS? É uma espécie de disjuntor, tá? Que se desliga quando é percorrido pela descarga elétrica de um raio. Existem dois tipos de DPS. Classe 1, indicado para locais sujeitos a descarga de alta intensidade, sendo a rede elétrica aérea e exposta diretamente à incidência do raio. É instalado na entrada da rede local. Classe 2, indicado para locais com rede elétrica interna, embutido ou subterrâneo, tá? Pessoal, eis o nosso DPS, Não confundir DPS com IDR, interruptor diferencial residual. DPS, dispositivo de proteção contra surto. Então tá aqui o DPS. Tá. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês, esse aqui é a cara do bonitão, tá? Tá aí um DPS. Ó, isso aqui, ó, um DPS de 40 kA. Isso aqui é substituível, tá, pessoal? Uma vez que queimou, ó, você tá vendo essa barrinha verde aqui, ó? Barrinha verde. Essa barrinha verde indica o status, tá? O status do DPS. Se ela tá verde, tá ok. Se ela ficou preta, mudou de cor, significa que já caiu o raio ali, ele já atuou, ele já fez o que ele tinha de fazer. Agora é outro, tudo bem? Você vai trocar o refil, dá para pensar assim, o refil, tá? É como se fosse um fusível. É como se fosse um fusível, não, é um tipo de fusível, tá, pessoal? Um tipo de fusível, como vai funcionar? Uma vez estourado o filamento, ele vai precisar ser trocado. Mas enfim, ó, isso aqui ajuda a gente perceber. Tá aqui o disjuntor geral, fase, tá uma ligação bifásica aqui. Você tem os DPS, um para cada fase, entendido? E aqui os disjuntores dos circuitos terminais. Circuitos terminais, isso mesmo. Você tem circuito de distribuição e circuito terminal. Mas enfim, tá aqui o DPS. Aí, ó, você vai ligar as duas fases do DPS Você vai ligar as duas fases que vem lá, tá? Da linha, vai ligar no DPS e eles vão sair aqui no terra. Quando cair um raio, o DPS vai falar assim, rapaz, a intensidade de corrente aí tá grande, eu vou abrir para que ele passe para o terra. E é assim que ele funciona. Tem mais um outro, nesse exemplo aqui fica mais claro. Tá aqui fase 1, ligação monofásica e ligação, aqui ligação monofásica e aqui ligação bifásica. Pessoal, o DPS, ele sempre vai ter fase mais 1, tá? O número dele vai ser fase mais 1. Por exemplo, aqui, ó, ele tem 2 barramentos, vamos pensar assim. Por quê? Porque ele vai sempre pegar todas as fases mais o neutro. Então, se fosse trifásico, ele seria tetrapolar aqui. Ele teria 4 terminais para conexão. Entendido? Ó, pegou fase e neutro. Por que pegou só fase e neutro? Porque tem só uma fase aqui nessa ligação. Agora aqui tem L1 e L2. 2 fases, bem? Vai pegar as 2 fases mais o neutro e ele vai jogar pro terra. Aí, pessoal, aqui, ó, segue lá para alimentar os circuitos. Mas quando o raio chegar aqui, ó, quando o raio pá, caiu o raio, tá vindo aqui na rede. Aí o DPS que está conectado na rede, ele é sensível. Ele fala, opa, o raio chegou ali. Quando ele sentir o raio passando aqui, ele vai abrir, tá? Ele vai permitir que a corrente, ele vai abrir isso aqui. Ele vai permitir que o fluxo passe por ele. Nesse momento aqui, ó, ele não está permitindo que o fluxo passe.
Porque já pensou, se isso aqui tivesse ligado, tivesse conectando para o terra, seria um desperdício de energia enorme, né? Aí, ó, ele não está deixando passar. Ele só vai deixar passar quando? Quando a corrente for altíssima, caracterizando um surto. Né? Um surto elétrico com uma sobretensão transitória. Uma vez que ele notou que a corrente que está passando aqui é altíssima, ele vai falar, rapaz, se essa corrente chegar lá na pessoa, no equipamento, coitado dos bichinhos. Aí ele fala, não vou deixar esses caras irem para lá, não. Eu vou chamar eles para cá. Eu falo, ô raio, desce aqui. Eu vou abrir aqui para você. Aí ele pega e abre, tá? E deixa o raio descer aqui, ó. Vai lá para onde? Vai lá para o PE, que é o Protected Earth. Né? Proteção na terra, tarará, famoso aterramento. Desceu aqui, segue a vida dele, tá? Tranquilo, feliz. E por que, pessoal, que o neutro também está aqui no DPS? Porque o raio pode muito bem cair no aterramento. Tá? O raio pode muito bem cair no aterramento e a maioria dos sistemas brasileiros neutro aterrado, se cair em cima do neutro ou se cair em cima do aterramento, vai vir para o DPS e ele vai abrir também para que desça de novo para o aterramento. Ainda que não... Ah, tá, se caiu no aterramento vai descer para o aterramento? É. Né? Mas a questão não é nem a preocupação não é nem se cair no aterramento, é se cair no neutro, né? Se cair no neutro, ó, ele vem aqui e manda para o aterramento. Eu falei bobagem, pessoal. O DPS está ligado é no neutro, não é no terra não. Ainda que o neutro seja aterrado. Se cair no neutro, ele fala, ô, não segue para frente não, desce aqui para o terra, tá? Mas enfim. Aí é isso, pessoal. O funcionamento do DPS tá aí, bonitão, grandão, tá? Ó o DPS, aquela história que eu falei, ó. Ó o DPS trifásico aí, ó. Ó, menino bonito. Tá? O DPS tá aí, tanto as três fases, L1, L2, L3, mais o neutro. Conectado onde? No PE. Tá? No terra aí. Beleza. Pessoal, a gente falou do DPS aqui, tá? O próximo dispositivo agora é o IDR. Eu vou deixar para falar do IDR. A gente está com quanto tempo de vídeo aí já? Vamos ver aqui. 1h06. Será que em 10 minutos a gente fala do... dá para falar sim. A gente vai falar do IDR. Pessoal, a gente falou do DPS, que é para proteger contra raio, contra surto elétrico, sobretensão transitória. Agora a gente vai falar do IDR. IDR, interruptor diferencial residual. A gente já falou dele lá em cima, um pouco dele, tá? Inclusive isso aqui deveria estar junto lá. Não sei por que está separado aqui. Não sei por que o DPS está interposto aí entre parte da explicação do IDR e as figuras do IDR. Mas o resumo é o seguinte. É um dispositivo exigido pela 5410, cuja função é proteção às pessoas contra choques elétricos, tá? Olha só, DR de até 30 mA. Aí, pessoal, vem uma questão e fala assim, qual a intensidade de corrente suficiente para matar uma pessoa? 50 mA, 30 A, né? 30 A frita a pessoa, né? Mas para derrubar, pessoal, já é suficiente 30 mA, tá? Já é suficiente. Inclusive, a gente vai resolver a questão que pergunta justamente isso. Como funciona? Aí você pode dar uma pesquisada, tá, pessoal? Como funciona o IDR? O funcionamento dele é o seguinte, tá? Todo mundo vai nele, as fases que tiver e o neutro vai nele. Ele vai falar assim, um pacote X de elétron, que é corrente, né? Um tanto de elétrons saiu daqui e esses elétrons têm que chegar também. Aí, a partir do momento que parte daquela galera fugiu, por exemplo, saiu 50 elétrons lá saiu 50 elétrons na fase, né? E só chegou 30 no neutro. Ele fala, opa, saiu 50 daqui, porque chegou só 30? Fugiu. Ele fala, eu vou interromper esse negócio aqui. Ele, pá, desarma, tá? Desarma. Então tá aqui, ó. Pessoal, o IDR, ele pode ser colocado tanto no quadro geral, tá? Quanto nos circuitos terminais. Por exemplo, você pode ter IDR lá para a rede inteira, tá? E se tiver qualquer fuga em qualquer um dos circuitos terminais, ele vai desarmar a rede inteira. Ou você pode ter só nos circuitos terminais, por exemplo, circuito do chuveiro, tá? Circuito do secador, do banheiro, que está ali numa área molhada também. Aí o que acontece? Se a pessoa tomar uma descarga no chuveiro, não vai desarmar a rede inteira, vai desarmar só aquele circuito. Esse é o problema de você ter um IDR aqui ligando todo mundo. Principalmente se ele for de alta sensibilidade. Por quê? Se fugir lá na lavanderia, se fugir lá na cozinha, se fugir lá no banheiro, ele vai desligar tudo. Desliga ar-condicionado, computador, tá? Tudo que tiver. Então, assim, o ideal, inclusive, deixa eu até ver o meu projeto aqui. Eu pus IDR nas áreas molhadas. Ó, tá aqui, ó. Tugs da cozinha, tá? Tugs da cozinha tá aqui o DR, diferencial residual. Tudo bem?
E a gente tem os outros? Tem também, ó, banho switch, ó o DR aqui, ó, um DR de 25 amperes, tá? Esse aqui, pessoal, o diagrama multifilar, tá? A gente vai falar dos tipos de diagrama. Tem diagrama funcional, unifilar, tá certo? Multifilar, tem diagrama de bloco, diagrama de distribuição, tem diversos tipos de diagrama. Esse que a gente está olhando aqui, ele é um multifilar, ele mostra cada condutor. Então, por exemplo, um secador, a maioria desses equipamentos de aquecimento, pessoal, são 220, tá? Onde você usa normalmente secador? Você, sei lá, muita gente usa no quarto, mas pode usar no banheiro também. Nesse caso, circuito 19, a tomada está lá no banheiro. Como está em área molhada, pus o DR. Para quê? Para que se o sujeito fizer a façanha de, sei lá, ele entra na banheira, pega o secador e joga dentro da banheira, o secador com ele na tomada, tentando se matar, jogou muito baleia azul, sei lá, alguma coisa, né? Vai ter o DR que não vai deixar ele morrer. Bem, ó, DR no chuveiro, DR hoje, DR amanhã, DR sempre. Não é discussão de relacionamento, tá, pessoal? DR é diferencial residual, interruptor diferencial residual. Beleza? Pessoal, bem, isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá aí o DR, isso aqui, ó, o DPS, ó. Esse, ó, vamos fazer uma análise desse quadro aqui. Esse aqui é um BEP, vamos começar pelo BEP. Barramento de equipotencialização principal, isso aqui é o BEP, tá? Esse aqui é o barramento do neutro, tá? Barramento principal do neutro, a gente pode chamar ele de BPN. Eu sei que essa nomenclatura é oficial, BEP. Agora, barramento do neutro, não sei qual é o nome, não. Mas aqui, ó, a gente tem uma instalação bifásica, tá? Ó, duas fases, chegando aqui no disjuntor bipolar. Lembrando que a gente tem monopolar, tá? Ou unipolar. Monopolar, unipolar. Tem o bipolar, tem o tripolar e tem ainda o tetrapolar. Tetrapolar, que ele vai pegar as três fases e o neutro. Mas o que a gente tem aqui? Disjuntor geral. A gente vai falar o que é disjuntor também. Olha os DPS aqui, ó. Estão aí, ó, bonitões. E tem aqui também o IDR, que é um interruptor diferencial residual. Tá? Nesse caso aqui, não precisava que ele tivesse três polos para as fases aqui. Como é um circuito, como é uma instalação bifásica, bastava que tivesse três terminais, duas fases e para o neutro, beleza? Aqui os disjuntores dos circuitos terminais, ó, esse disjuntor aqui vai para a lâmpada, o outro vai para as tomadas, e tem um disjuntor bonitão aqui bifásico que vai para o chuveiro, ó. Por que TUI, pessoal? Tomada de uso específico, TUG, tomada de uso geral, iluminação. E tá aqui o disjuntor PE. Por que PE? Protected Earth, tá? Lá do inglês, aterramento, tá aí. Os disjuntores, é isso, pessoal. Aí, ó, chuveiro, fase, faltou aí o terra lá também, né? O chuveiro tem que estar aterrado. E tá aqui esse IDR aqui, ele vai captar qualquer fuga que tiver lá no chuveiro também. Iluminação, tomada. Sistema simples, tá, pessoal? Isso aqui eu copiei de um colega lá no Facebook, esqueci o nome dele. Desculpa, colega, desculpa mesmo, tá? Mas basta colocar ligação bifásica, IDR e pesquisar um carinha que postou no Facebook. Perdão, meu irmão, perdão. Mas enfim, tá aí, pessoal. Os disjuntores vai ficar para a próxima aula, tá? Que eu quero fazer uma discussãozinha um pouco do funcionamento. E pedir a você desde já que se inscreva no nosso canal, dá um like aí se o conteúdo for relevante, dá um trabalhão gravar essas aulas aqui, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Segue a gente lá na rede social e bora pra frente. Isso aí, até mais, forte abraço, com Deus.